convicção. E se você tem essa convicção, eu quero que você declare no nome de Jesus. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo, todos os outros amores. Todos os outros amores. O fogo, o fogo. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar, Deus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar, nunca vai. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esse início de culto, Pai. Nós queremos que o Senhor ainda tem muito a fazer essa noite. Esse foi só o começo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O Arthur, nosso breve. Alô, alô, alô. Vou querer. Muito bom o louvor, viu, Duda? Muito bom. Essa música do final, ela é muito real, de que a gente só começa realmente a viver uma vida muito forte com Deus quando a gente diz para Ele que a gente não quer viver mais para nós, né? Que a gente quer queimar por Ele, a gente não quer mais queimar pelo que a gente gosta, a gente não quer mais queimar pelo que a gente, sabe, buscava, mas sim queimar pelo que a gente sabe que nos preenche, certo? Eu vejo que o mundo e Deus, eles conseguem preencher o nosso coração, sabe? E que dentro de nós tem um espaço, sabe, um ou outro. E que depende de nós sobre o que nós vamos botar dentro do nosso coração. E o detalhe bom e ruim é que essas duas coisas que entram no nosso coração, eles estão em constante expansão. Então, se eu permito o mundo entrar no meu coração, ele começa a se expandir e virar o meu Senhor. Mas se eu permito o meu Senhor, Deus, entrar no meu coração, ele começa a se expandir e ser o Senhor da minha vida.
E quando Deus é o Senhor da nossa vida, muitas coisas começam a acontecer. A palavra de hoje, ela vai ser também voltada para a campanha de Daniel que a gente está tendo. E a palavra dessa semana foi engraçada porque a gente fez baseado no devocional, só que eu nem sabia que tinha que dar ênfase, sabe, à campanha em si. E tanto é que eu escolhi o tema, a gente não conseguiu ter reunião essa semana da liderança porque os meninos viajaram, estão lá em Blumenau para gravarem as músicas do nosso ministério. E eu aleatoriamente, né, não acredito em aleatoriedade ou coincidências, eu escolhi um tema. Estava acompanhando as Olimpíadas, aí eu vi que teve um atleta, Alisson Santos, que ele ficou em terceiro lugar da corrida de obstáculos, né? E eu fiquei pensando sobre o que a gente estava vivendo, sobre o que eu estava vivendo, claro. E eu vi que esse mês de julho, comecinho de agosto, foi um mês muito difícil, sabe? Creio que não só para mim, grande parte das pessoas da igreja mesmo passaram por dificuldades. E eu fiquei pensando, tipo assim, em relação àquele cara que ganhou a corrida de obstáculos. Porque eu creio que a nossa caminhada com Deus é dessa mesma forma. Que a gente corre, tem um obstáculo. E depende de nós, se nós vamos pular esse obstáculo e continuar, ou se a gente vai empatar nele e parar, né? E o Senhor, eles botam obstáculos na nossa vida, sabe? Eu estava, antes de vir, pensando no versículo que eu tinha ouvido, eu não estava lembrando, que ele fala, né, que a aprovação, ela gera esperança, gera fé. E eu lembrei que está lá em Romanos 5, que ele fala, deixa eu pegar aqui. Também, Romanos 5, verso 3 ao 5, ele fala: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher com seu amor. Então eu fiquei pensando que Deus, Ele põe esses obstáculos, no caso Ele permite que eles aconteçam, justamente para testar a nós, saber se a gente realmente está disposto a seguir uma caminhada com Ele, sabe? Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é ganho pelo esforço. Se não tiver esforço nosso, Ele não vai nos recompensar, sabe? Tipo, uma das coisas que é mais dita no Antigo Testamento todo é que o nosso Deus é um Deus justo. Como Deus justo, Ele vai botar provas para saber se a gente realmente quer seguir a Ele, sabe? E sobre isso, vou começar. Eu estava nesse pensamento das Olimpíadas e eu fui pesquisar um pouco se a Olimpíada tinha a ver com a Bíblia, e eu até achei uma coisa interessante. Lá em Hebreus 12, verso 1 e 2, coincidentemente também eu estou fazendo devocional de Hebreus. E eu vi que Paulo escreveu o seguinte, Paulo não, né, o autor de Hebreus. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E eu olhando isso, eu fiquei pensando, corrida? Tipo, por que esse cara tá falando de corrida, né? Eu fui pesquisar, né? E pesquisando, eu achei umas coisas interessantes. Na época que foi escrito o livro de Hebreus, deixa eu pegar aqui a foto que eu tirei, tá aqui. Tá aqui. Na época que foi escrito o livro de Hebreu, existe um estudo que diz que 850 anos antes do livro ser escrito, haviam já certas modalidades olímpicas. Óbvio que não era modalidade olímpica, mas existia corrida já. E eu pesquisando eu vi, ele fala o seguinte, os representantes da cidade e estado gregas já competiam nos Jogos Olímpicos. Era muito menor, não tinha essa parada internacional e tal. E por isso, Paulo escreveu dessa forma, sabe? E eu acho engraçado como uma coisa que Paulo escreveu há um tempão, até hoje faz sentido. E no verso 2, que eu não li para vocês, eu deixei para falar agora, ele fala o seguinte: mantemos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, quando ele fala sobre esse obstáculo, ele dá ênfase, esses obstáculos, ele dá ênfase ao propósito, que é o Jesus. Se a gente ficar pensando nos problemas, pensando nos obstáculos, a gente tende a falhar. Agora, se a gente manter nossos olhos fixos em Jesus, a gente consegue chegar onde a gente quer. E esse versículo completa muito um versículo que o pastor falou ontem na aula da Escola de Líderes, que é o de Lucas 9, verso 62, que ele fala que uma pessoa que ara, olhando para o passado, não está apta a herdar o reino dos céus. Por quê? Porque quando você começa a arar é como se fosse preparar a terra para plantar.
Quando você começa a arar, você está com um carro de arar aqui, andando. Se você olha para trás, você começa a desviar. E nosso caminho com Deus, ele não pode ser um caminho de curvas. Ele tem que ser um caminho reto. O caminho de curvas é o que a gente faz. Que a gente vacila por causa de desvio, que a gente tende a pensar em sair da igreja, pensar em desistir de tudo. Então, para a gente ser aptos a herdar o reino de Deus, a gente tem que seguir um caminho reto. Isaías, se eu não me engano, ele fala, né? Veredas retas. Né? E vamos lá, continuando. A primeira pessoa que eu pensei desse tema, que é obstáculos no propósito, foi Jeremias. Jeremias, ele foi filho de Ilquias, um sacerdote. Ele foi chamado para ser profeta. Na época, uma época muito conturbada, sabe? E eu pensei em Jeremias exatamente porque eu vejo dois obstáculos que a gente tende a botar muito em nossos caminhos. Que é a idade e não ser eloquente. Arthur, o que é eloquente? Eloquente é uma pessoa que tem facilidade em falar, uma pessoa que tem facilidade em pregar, uma pessoa que tem facilidade em expor o que pensa. Jeremias era uma criança. Alguns estudos falam que Jeremias foi chamado com cerca de 12, 13 anos. E ele foi chamado com 12, 13 anos para mudar a perspectiva do povo, numa época que a galera estava afundada em idolatria, afundada em apostasia. Jeremias foi lá, um homem chamado para libertar aquele povo, para abrir os olhos daquele povo, sabe? E o mais engraçado é que Jeremias, no início, ele já botou o pé para trás. Não, mano, não tem condição. Como é que eu vou fazer isso? Quem é que vai me escutar? Quem é que vai escutar uma criança? Só que o ponto é que Jesus, ele não liga para as circunstâncias, ele liga para o coração. Se o seu coração for disposto a fazer a obra dele, você pode ser grande, alto, rico, pobre, vermelho, azul, negro, branco, não importa. Ele quer que seu coração esteja disposto a seguir um caminho com ele, seja disposto a fazer o propósito dele. Uma dúvida que o pastor tirou ontem, eu fiquei assustado como meu pastor é sábio. Tinha uma dúvida que eu sempre tinha, e toda vez que alguém me perguntava, eu não sabia responder. E eu odeio ser um cara que não sei responder uma dúvida. Quando uma pessoa me bota contra a parede e fala que a minha fé, ela não é grande porque eu não sei explicar o que eu vivo, é uma coisa que me deixa maluco. Por isso que eu tento sempre ler para tentar explicar, porque eu não quero dizer que meu Deus é o Deus das lacunas. Onde eu não sei o que é, eu boto Deus e pronto, é isso. Não gosto disso. Eu gosto de ter uma fé racional. Eu acredito no meu Senhor porque eu tenho experiências com Ele, porque Ele é comprovado pela própria história que Ele existe, sabe? Então, uma dúvida que sempre falavam é assim, Arthur, vocês falam de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não existe. Aí eu sempre ficava, mas por que não existe? Porque se o livre-arbítrio existisse, Deus não ia dizer que Ele lhe conhece desde o ventre da sua mãe, que Ele sabe os caminhos até o dia que você vai morrer. Eu falava, macho é mesmo. Só que o pastor falou de uma forma muito simples para mim, que foi isso que eu fiquei assustado. Ele falou simples desse jeito, meu filho, a onipotência e a onisciência de Deus esbarra no livre-arbítrio que Ele nos deu. Então, o pastor falou e para mim foi a melhor resposta. Ele deu o exemplo do povo do Egito. E ele falou exatamente essa história. Se Deus soubesse que o povo ia fazer tudo o que ele fez, tu acha realmente que ele ia libertar todo aquele povo? Deus, ele fez uma, como é que é? Tipo uma encenação de Deus. Falando tipo assim, ei, eu vou libertar esse povo vai pregar o evangelho, esse povo vai libertar todo mundo, esse povo vai falar de Deus, vai falar do meu nome, vai converter as nações, por isso que eu vou libertar eles. Aí Deus libertou e eles escolheram se desviar. Mesmo eles vendo muitas coisas, mesmo eles vivendo muitas coisas, eles decidiram não seguir o que Deus tinha para eles. E esse é o ponto. Deus, ele tem um caminho para nós. Cabe a nós segui-lo ou não. Por isso que o livre-arbítrio esbarra na onipotência e onisciência de Deus. Porque se Deus nos entregou o livre-arbítrio, Ele não vai tirar. Ele sabe todas as coisas. Ele não vai dar uma coisa para ficar tirando. Deus não é uma criança de 12 anos que fica dando e tirando coisas dos seus filhos. Então, é exatamente por isso que o livre-arbítrio existe. E continuando, Jeremias, mesmo assim, ele acabou, graças a Deus, seguindo os caminhos de Deus e foi um dos maiores profetas da história da nossa Bíblia Sagrada, certo? E quando ele faz isso, eu pensei na idade de Jeremias, eu fiquei pensando, caraca, realmente, a gente fala na nossa vida que tem que respeitar os mais velhos, que tem que escutar os mais sábios, mas poucas vezes a gente fica estudando sobre os jovens, né? Isso que a gente escuta de jovem é que o jovem tem tempo e tem energia. E só, né? Tempo e energia. E eu busquei versículos e explicações para entender por que Deus escolheu uma pessoa tão nova, né? E o primeiro versículo que eu peguei foi de onde que Paulo escreveu, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4:12. Vamos lá. 1 Timóteo 4:12, Paulo fala desse jeito para Timóteo. Timóteo era
o filho amado de Paulo, sabe? Era como se fosse João para Jesus. Era o discípulo que estava sempre perto dele, sempre colado com ele. E ele fala exatamente para Timóteo assim: Timóteo, não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E o que é que eu entendo disso? Eu entendo que se um jovem, desde cedo ele é posicionado, ele é exemplo até para os mais velhos. Se um jovem tendo tanto tempo, tanta energia para desperdiçar com um bocado de coisa, e ele decide seguir ao Senhor, ele é um exemplo para os mais velhos. Sabe? Ele não viveu muitas coisas, ele viveu muitas coisas, teve tempo para fazer muitas coisas, nunca foi tão inteligente, porque ele era muito novo, não teve muitas experiências, mas com as poucas experiências que ele teve, ele viu que nada o completou como o Senhor, e ele decidiu seguir a Deus. Então, nós como jovens temos uma unção sobre nós, a unção de trabalhar, a unção de pregar o evangelho. Deus, quando ele chamou os discípulos, eles não eram velhos não, eles eram novos, que nem a gente. Então, existe uma unção sobre nós, e nós não podemos desperdiçá-la, sabe? Nós temos que arcar com o que o Senhor nos entregou, que foi essa disposição, essa energia e essa unção. E o segundo versículo que eu peguei, falando sobre jovens, foi lá em Eclesiastes. Quando eu achei engraçado lendo esse capítulo de Eclesiastes 12, porque quando a gente vê Eclesiastes todo, parece que Salomão estava em depressão. Ele toda hora falava que queria morrer, que a vida não vale nada, que viver é correr atrás do vento, que as coisas aqui se passam, que ele tinha inveja dos mortos, sabe? Mas acho engraçado que no primeiro versículo de Eclesiastes 12, ele fala assim, ó: não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e chegue os anos que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Então, ele está fazendo autocrítica, falando assim: caraca, mas eu não aproveitei enquanto eu era jovem o meu Senhor. Eu só fui entender quem ele era quando eu sou velho. Que droga. E ele fala: não façam isso. Eu vejo que a Bíblia ela dá muitos exemplos para a gente seguir e muitos para não seguir. E nesse ele fala: não façam o que eu fiz. Enquanto vocês são jovens, lembrem do seu Senhor, para que quando chega o dia ruim, vocês não pensem em ir embora, sabe? E isso é muito bom e muito interessante, porque a gente, quando é jovem, quando acontece um problema que a gente não sabe lidar, a gente já perde a nossa base e pensa em fazer uma porrada de coisa, pensa em chutar o balde, porque a gente sabe que tem um mundão lá fora pra gente. Só que essa música que cantou agora por último é muito boa, porque é exatamente o que a gente tem que fazer quando a gente é jovem. Desde cedo já queimar os outros amores. Não ter nada para voltar para trás. Lembrar que se olhar para trás, você começa a desviar. A gente tem que entender que se a gente seguir a Cristo e manter os nossos olhos findados nele, fixos a ele, a gente vai conseguir trilhar os caminhos dele. E em Romanos fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade ela é uma vontade tendenciosa ao mal. Nós somos tendenciosos a fazer o mal, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E acabando um pouco sobre Jeremias, eu pensei justamente em coisas que a gente dá desculpa para poder falar hoje essa pregação. E a segunda pessoa que eu escolhi não, que Deus me falou, foi Gideão. Gideão, ele tinha um propósito, Deus tinha um plano para a vida dele, que ele decidiu seguir, mas ele foi um pouco duro em seguir. Como assim, Arthur, duro? Não de tipo, uma pessoa bruta e tal, mas tinha um coração endurecido, ele era muito incrédulo. Gideão, vou explicar para vocês um pouco o contexto. Ele foi levantado como juiz de Israel. No livro de Juízes você vê diversos juízes, se não me engano foram 12. E se você pega no primeiro Juízes de Israel, em que o povo estava meio assim, idolatria, mas não estava tão profundo, se você pega, por exemplo, Eude, acho que foi a Rebeca que fez o devocional de Eude, não foi? Pronto. Eude foi um cara que foi chamado por Deus. Na hora que ele foi chamado, ele falou: beleza, eu vou. Aí ele nem duvidou muito, ele escutou e foi. Eu vou. E todos os juízes depois tinham a mesma característica, eles eram chamados, mas diferente de Eude, eles duvidavam uma vez e na outra ia. Tinha uns que duvidavam 2 e na outra ia. Mas Gideão, ele duvidou umas 4 vezes, sabe? Por que, Arthur? Por que isso? Porque conforme o povo foi fazendo a sua vontade, eles começaram a se tornar mais distantes de Deus e mais incrédulos, sabe? Uma coisa que eu estava pensando hoje, eu lembrei de uma aula que eu tive de física no ensino médio, que falava que não existe frio, existe ausência de calor, que não existe escuridão, existe ausência de luz, como também não existe o mal, existe a ausência de Deus. Então, a ausência de Deus fez com que o povo se tornasse com o coração duro, fez com que o povo se tornasse incrédulo, fez com que o povo decidisse fazer o que eles queriam, sabe? E Juízes 17:6 ele fala o seguinte, que o povo começou a fazer o que eles achavam como certo. Se você pegar, se você pegar o
contexto de Juízes 17, você vê como o povo tava, tipo assim, zoado. Fazendo besteira, adorando outros deuses, misericórdia. Tanto é que o quê? Gideão, a história dele é Juízes 6, ainda é antes disso aí. E em Juízes 6, ele recebeu um apelido de Jerubal. Arthur, o que é Jerubal? Vamos lá. Ele recebeu esse apelido por quê? Porque quando ele escutou o que o Senhor falou com ele e seguiu, ele teve que destruir um templo. Como é que era o nome? Destruir um templo para Baal. Baal era o nome dos deuses que a galera lá adorava. Pronto. E quando ele destruiu esse templo, a galera ficou tão escandalizada por ele destruir um templo de outro deus para adorar o deus dele, que chamaram ele de Jerubal, que era inimigo de Baal. E, Arthur, mas por que tu falou de Gideão? Não estou entendendo ainda, vamos lá. Gideão, como eu falei, ele era muito incrédulo. E quando o Senhor chama ele começa a dar desculpa. Dizendo assim, não, Deus, eu não consigo não, cara, é difícil para mim. E lá em Juízes 6, como eu falei, que é quando Deus chama ele, no verso 15, ele fala o seguinte: mas, Senhor, como libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante de minha família. Só que nem eu falei, Deus ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o coração. Ele sabe o que a pessoa pode viver. Ele vê o coração e ele vê o potencial. E ele quer que você arque com esse potencial. Ele quer que você viva esse potencial. Só que depende de nós. Entendam que, é que nem eu falei antes, a vontade, a onipotência e a onisciência de Deus esbarra em nosso livre-arbítrio. Ele quer que nós decidamos, enfim, ele quer que a gente decida que a gente tem que ver para ele, sabe? É por isso que eu entendi muito cedo que Deus é um Deus educado. Que ele não vai chegar impondo coisas para você. Ele vai dizer o que pode acontecer se você decidir seguir ele, sabe? Ele vai dizer, cara, se tu seguir os meus caminhos, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Mas aí, se você quiser seguir, eles estão bem aqui. Se você quiser seguir, você pode seguir. Se não quiser, não tem problema, sabe? E o que é que eu vi aqui? Gideão, ele quis dar a desculpa que era pobre. Ele fala, meu clã é o mais fraco de toda a tribo. Eu sou o menos importante da minha família. Então, ele quis dar a desculpa, tipo assim, Deus, eu não tenho como arcar financeiramente com o teu reino também, se fosse nos dias de hoje. Mas esse é o ponto, mano. Você pode estar sem dinheiro o que for, mano. Aqui a gente tem diversos testemunhos de gente que está sem dinheiro, conseguiu ir para casa, conseguiu comer, conseguiu pagar a escola de líderes, conseguiu pagar encontro. Por quê? Porque Deus ele não quer saber das circunstâncias, mas do seu coração. Se você decidir que vai seguir ele, ele provém. Ele provém, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, esqueçam esse negócio de Arthur, eu tô sem dinheiro, eu sou muito ruim, eu não sei falar, eu sou travado. Cara, primeiro que Deus nem, tipo assim, não quer nem te escutar, é Ele que fala por ti. Ele só quer que você esteja disposto a ser usado. Ele só quer que você entenda que você é uma mera ferramenta. Quando você entende que você é uma mera ferramenta, você não quer fazer mais nada, você deixa Deus te usar, sabe? E esse complexo de inferioridade que Gideão tinha, Moisés também tinha, daqui a pouco eu vou falar dele. Mas eu vejo que o complexo de inferioridade é justamente o medo, sabe? E o que é o medo, Arthur? O medo, lendo o livro da Escola de Líderes, muitos são chamados, o apóstolo Dag Heward-Mills, ele fala que o medo é um demônio. O medo é um demônio. E se você se permite que esse demônio comande sua vida, você vai deixar de ver os propósitos de Deus. Então, pra que ter medo se você conhece o seu Senhor, sabe? A história de Daniel mostra que ele não foi um cara que teve medo. Ele foi um cara tão fiel, com tanta fé, que ele botou Deus à prova. No final eu vou falar dele, porque o melhor a gente deixa pro final. E vamos lá, Moisés, ele tinha o mesmo problema. Medo. Medo de falar, medo de ser usado, querendo botar pessoas no lugar dele. Moisés, ele fala, Deus, tu vai me usar, usa Arão. Por que tu não usa Arão? Eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sei o que fazer. Mas Deus se irrita com o medo de Moisés, sabe? Deus começa a ver que Moisés estava botando dificuldade para tudo. E entenda uma coisa, uma pessoa que bota dificuldade para tudo é um saco. Se você pede para alguém fazer uma coisa, ela bota dificuldade, você fica irritado, porque é um saco. Se eu peço para alguém, cara, por favor, para mim, vai lá ali com Samuel e pega só aquele guardanapo para mim. Não, mas as costas estão doendo, é muito longe. Samuel traz aqui, mano, é um saco. Você fica com tanta raiva que você nem quer que a pessoa faça, você vai lá fazer. Toda vez que alguém bota dificuldade, você não quer que ela faça mais, você vai lá fazer. E esse é o ponto. Se a gente bota muitas dificuldades no reino de Deus, Ele nos deixa pro lado e põe outro para fazer. E esse é o ponto. Vocês realmente querem ser deixados de lado? Querem deixar outra pessoa viver o que Deus quer que vocês vivam? Sabe? Moisés, depois que ele fez toda essa besteira, ele meio que caiu na real e decidiu seguir, sabe? E por Moisés decidir seguir, ele foi um dos maiores profetas, ele abriu o Mar Vermelho, ele
fez, tipo, que todo o povo andasse com ele por 40 anos, mesmo o povo sendo incrédulo ou não, ele conseguiu ser um dos caras mais importantes da Bíblia. Todo mundo conhece de Moisés. Existe uma porrada de gente com o nome de Moisés, porque ele foi um cara lembrado, sabe? A melhor forma que Deus honra alguém é lembrando, sabe? Quando Deus ele quer honrar a vida de alguém, ele faz a pessoa ser lembrada. Como assim, Arthur? Me dá um exemplo. Vamos lá. Marta, Maria e Lázaro. A melhor forma que Jesus fez para honrar eles, foi colocando eles no livro da Bíblia. Todo mundo sabe quem são eles. Por quê? Porque Deus fez questão que a gente lembrasse deles dessa forma. A melhor forma de honrar é fazendo a pessoa ser lembrada. Eu honrando aqui meu pastor, eu falando que ele é top, que ele é sábio, que ele me ensinou, sabe? Então, essa é a melhor forma de honra. Você começa a aprender sobre isso conforme você vai honrando, sabe? E a história de Moisés, continuando só no final. Eu estava conversando com a Mi em relação a Mi é a minha líder, essa bonitona aqui. Em relação a essa palavra, que eu fiquei, tipo, sem saber o que falar no início. Eu vi lá na lista que a gente tinha feito que o próximo a falar era eu. Mas eu falei, não, mano, bota fé eu falar, mano. Não sou eu que falo mesmo. Só sou eu que estudo, mas quem fala é Deus, né? E ela falou de uma história que eu achei muito interessante. Que é um dos maiores obstáculos que eu mesmo enfrento. Que é em relação a quando você não pode fazer nada para que o obstáculo seja superado. Como assim, Arthur? Dá um exemplo fácil. Se você quer ir para a igreja e teu pai chega e fala assim, não vá. O que é que você faz? Você vai desobedecer seu pai? Não, você obedece, honra a vida dele e não vai. Ah, Arthur, mas e aí? Tu nunca mais vai para a igreja? Macho, depende. Como assim depende? Se você orar para Deus, amolecer o coração do seu pai, entender o que você quer viver, talvez você volte aí. Entende? Então Moisés, ele fez justamente isso. Moisés com o faraó, ele queria libertar o povo e o faraó estava botando um bocado de defeito, de boneco, para não deixar a galera ir embora. E a primeira coisa que acontece é quando Moisés pede para a galera poder adorar durante que a galera estava presa. E o faraó fala, não, mano, um negócio de adorar, vão trabalhar mais. Vão fazer mais coisa. Não vou dar tempo para essa galera querer adorar outro Deus. E aí, nesse momento, Deus ele endurece o coração do faraó. Por quê? Porque aí daí ele mandou as 7 pragas do Egito. Então, um ponto interessante. Deus ele tanto pode amolecer o coração de alguém, como ele pode endurecer o coração de alguém. E quando ele endurece o coração, meu chapa, é difícil, viu? Para você conversar, para você trazer de volta, se a pessoa tivesse distanciado, é difícil, sabe? E depois de ter endurecido o coração, Deus mandou as 7 pragas do Egito. Mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou tudinho. Aí, o que é que Deus faz? Depois que acaba tudo, as pragas, Deus amolece o coração do faraó para que ele pudesse deixar o povo ir embora. Tanto é que ele fala, vamos embora. Não, já deu tanta besteira aqui no Egito que eu não quero mais vocês aqui não. Só vem coisa ruim com vocês aqui. E ele manda embora. E o que acontece depois? Depois que Deus amolece o coração, eu creio que ele fez tipo assim, vou deixar ele fazer o que ele quer aí. Aí deixou o faraó fazendo o que ele quis. Aí o faraó do nada se irrita e fala, não, vamos atrás desses caras, vamos matar eles, não sei o que, não existe isso. E ele vai atrás da galera. Então, depois o próprio coração do faraó se endureceu pelas atitudes dele. Ele quis ir atrás. Mas Deus ele interviu para amolecer o coração do faraó para que o povo fosse libertado. E depois ele mesmo quis ir atrás da galera, sabe? E eu, pesquisando um pouco sobre a história do êxodo do Egito, eu vi que não tem muitas, sabe, escrituras sobre eles. Sobre o povo do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito. E eu fui pesquisar o motivo, sabe? Que eu sempre gosto de ir atrás da explicação. E a primeira coisa que eu vi é que em outra religião existe um papiro. O papiro é como se fosse um altarzinho que a galera adora dessa religião. E nesse papiro tem escrito sobre todas as 7 pragas que aconteceram no Egito, sabe? E aí eu vi, a primeira coisa que comprova que essa história não é sem fundamento. 10 pragas? Vale, perdão. Enfim, e esse papiro comprova as 10 pragas. Obrigado, pastor. E eu pesquisando mais e eu não achava muita coisa. E eu vi que tem um costume que os egípcios faziam, que era de apagar o nome das pessoas. Arthur, como assim? Vamos lá. A religião dos egípcios, eles acreditam que existe o Deus da morte e o Deus que é como se fosse o Deus maior, que é Horus. Quando o Deus da morte ele vem para o mundo para encontrar a galera e levar para o paraíso, levar lá para o dia do juízo, ele chega, olha para o sarcófago, olha para a máscara que eles fazem e o nome da pessoa. E dessa forma, Anubis, teoricamente, né, porque não existe isso, ele decide
ele fala, não, essa pessoa aqui existe, eu vou levar ela lá para o caminho e ela vai ser levada para o paraíso, com Horus. Só que esse é o ponto. Quando os egípcios queriam que alguém não fosse conhecido, não fosse salvo, eles apagavam o nome dessa pessoa. Por isso que existem tão poucos resquícios da história deles. Porque eles faziam culturalmente isso. Eles falavam, não, essa galera aqui não pode existir na história, senão eles vão ser salvos. Riscava o nome, apagava da história, rasgava, queimava, tudo que tinha que comprovar essa história deles. Por isso que é tão difícil hoje em dia você achar resquícios da história dos egípcios em relação aos hebreus, certo? E, para finalizar, a gente vai falar de Daniel, da campanha de Daniel. Finalizar assim, porque eu escrevi muita coisa sobre Daniel. E Daniel, cara, é um cara tipo, sensacional, sabe? Tipo, vendo a história dele, vendo tudo que ele fez com Nabucodonosor, tudo que ele fez com Belsazar, as revelações, os sonhos, as profecias. O Pablo é um cara que pira em Daniel. Ele pesquisou um dia as profecias, conversou comigo, eu fiquei maluco de ver que, tipo assim, as datas que ele falava, todas eram exatas. Quando ele falava 72 semanas aconteceu um negócio. 500 semanas, um exemplo, acontecia um negócio, sabe? E outra coisa que o pastor falou que me fez abrir o olho, foi eu pensando assim, não, pastor, então, com minhas dúvidas, se Daniel profetizou aquilo, quer dizer que a pessoa não escolheu o que ele ia fazer, ele tinha que fazer o que aconteceu na profecia. De alguma forma a profecia tinha que acontecer. Mas isso aí, então, é quebrar o livre-arbítrio. Aí ele falou sobre a reconstrução do templo. Que a reconstrução do templo, ela foi profetizada, mas não foi uma pessoa só que fez, sabe? Vieram muitos profetas fazerem. Para a reconstrução do templo, Deus levantou Zacarias, Deus levantou Ageu, Deus levantou um bocado de pessoas. Porque ele profetizou. Se ele profetizou, tem que acontecer. Mas ele não vai interferir no livre-arbítrio. Se uma pessoa quer fazer, ele permite. Ah, não quero mais. Tá bom, chama outro. Então, Deus podia chamar 700 pessoas, porque tinha que acontecer. Aí ia ser a pessoa querer fazer ou não. Dependia do livre-arbítrio de quem quis fazer, sabe? E sobre Daniel, a primeira história que eu pensei foi a do primeiro capítulo. Que quando ele fala sobre os meninos serem selecionados para servir o rei. Os meninos tinham que comer a comida real. E esse versículo fala um pouco comigo, porque eu sempre fui um cara que eu tive muita dificuldade, sabe, em fazer jejum. Tipo, eu sou atleta e eu tô em mês que eu vou ter 3 jogos, tipo, valendo a minha vaga para viajar para Brasília. E eu sempre tive dificuldade de fazer jejum justamente por isso, por causa dos treinos. Tem semana que eu treino todo dia e mais de 2 vezes em um dia. E foi sempre difícil para mim. Eu tive que quebrar muitos paradigmas para começar a jejuar, sabe? E quando ele fala nesse primeiro capítulo, ele fala de que eles tinham que se alimentar da comida do rei. O rei queria que as pessoas que ele selecionou para trabalhar com ele fossem fortes, fossem inteligentes, tanto é que eles tinham que aprender a língua da Babilônia, sabe? E quando ele fala de que eles tinham que comer a comida do rei, Daniel disse, não vou comer a comida do rei. E eu vejo que, tipo assim, ele entendeu que a comida do rei não era pura, a comida do rei não era certa para se comer, era uma comida contaminada. Ah, tu envenenada? Não, contaminada por não ser pura, por não ser o que Deus queria que ele se alimentasse. E ele fala, não, mas a gente não vai comer isso aqui não, mano. Aí, os amigos dele, Sedraque, Mesaque e Abednego, só que eu não lembro o nome deles em hebraico. Aí eles falam, não, Daniel, mas Misael, Ananias e Azarias. E quando ele fala com esses 3 amigos dele, os amigos perguntam, Daniel, mas se a gente não comer essa comida, comer só fruta e legume, a gente vai ficar magro. A gente não pode ficar magro. Tipo, o rei, ele quer pessoas fortes para seguir o reino dele. Ele não quer pessoas magras, sabe? Ele quer pessoas mais robustas. E Daniel fala, relaxa. Eu creio que ele falou tipo assim, mas não sabe o Deus que tu segue não, cara. Relaxa, vai dar certo. E Daniel, ele se recusa a comer a comida do rei, ele só come frutas e legumes e bebe água. E o mais interessante é que, como Deus, ele é detalhista no que ele faz, que ele cuida para que os guardas não achem ruim. As penas, se eu não me engano, que era o cara que estava meio que cuidando dessa galera que estava sendo selecionada, ele não achou ruim. Ele, não, pode deixar, mano. Eles não vão comer, pode deixar. E o que acontece no final de todo esse processo? Daniel e seus 3 amigos são os mais robustos entre todos os selecionados, comendo só fruta e legume. Então, o obstáculo que Daniel tinha era o de não atender às expectativas do rei, de ser um homem robusto e ser um homem forte pela alimentação. Só que ele acreditou no seu Deus. Então, uma das melhores formas para a gente conseguir superar os obstáculos é a fé. É você saber no que você vive, é você entender
o Deus que você vive, sabe? Não é você ter uma fé, tipo, morta, uma fé que, eu acho que pode dar certo. Não, é que nem Daniel, você botar Deus à prova em algumas formas, em alguns aspectos, em alguns momentos, sabe? Então, essa foi a primeira história. Tipo, é muito incrível ver que Daniel, ele não hesitou. Tipo, ele não foi que nem Moisés, que nem Gideão, que pediu um bocado de confirmação. Ele só disse, não, a gente não vai comer isso aí, mano. Não vai comer. Isso aí é brecado, não vamos comer. Não vamos se alimentar disso aí, a gente vai comer fruta e legume. E ele nem cogitou em ficar magro, porque ele sabia que se Deus falou para ele que era para comer fruta e legume, Deus ia dar o jeito dele com o resto. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então ele entendeu muito fácil isso. Tanto é que ele não comeu e ficou um dos mais robustos dentre todos os selecionados. Sabe? E a última história é uma das que eu mais gosto, que é em relação à fornalha. Em relação à fornalha, eu vi que eu até falei na célula, a Raquel lembra. Em relação à fornalha, eu lembrei muito de uma coisa que eu creio que é o maior problema das pessoas no mundo hoje, que é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Antropo do grego significa homem, centrismo centro. Então é quando nós estamos no centro, sabe? Arthur, então me explica aí qual o problema disso. Aí eu peguei na célula com a Raquel, tinha uma senhorinha sentada de cadeira de roda e eu queria fazer uma dinâmica. Aí eu falei, a senhora tem um celular? E eu queria que fosse um Nokia antigão. Ela me deu um Nokia antigão, ô glória. Aí eu peguei um smartphone, um iPhone da Amanda e fiz a comparação. Gente, esses dois celulares, eles servem para... Qual é a função básica de um celular? Ligar, correto. Mas hoje em dia existe a câmera, né? E esse meu celular, por exemplo, ele tem câmera traseira, com uma porrada de foco e uma câmera frontal. Mas o celular dela não tinha câmera frontal, só tinha câmera traseira. E eu falei justamente isso, gente. O homem vem se adorado tanto que a gente precisou de uma câmera na frente do nosso celular para tirar foto de nós mesmos. Nunca a gente tirava foto de si mesmo. Sempre alguém tirava foto nossa, a gente tirava foto de alguém, mas a gente precisou ter uma câmera frontal para tirar selfie. A gente precisou criar uma rede social chamada Instagram para a gente adorar nós mesmos. Nunca a gente criava página na internet sobre nós mesmos. A gente criava sobre alguém, sobre um time de futebol, sobre um esporte, um conteúdo, uma série, mas criar uma página sobre nós mesmos, sabe? Então, com essa reflexão, eu falei justamente sobre a parada da fornalha depois, que foi o quê? Sobre a gente não ter medo de ser queimado. Arthur, como assim? Ananias, Misael e Azarias, eles não tiveram medo de ser queimado. Como assim queimado? Traz para o meu contexto, trago. A gente não pode ter medo de ser queimado pela sociedade. Não pode ter medo de ser cancelado pela sociedade. A gente tem que entender em quem a gente vive. A gente não pode se envergonhar do nosso Deus. Se ele fez todas as coisas que ele fez na nossa vida, por que a gente vai ter vergonha dele justamente quando a gente chegar na roda de amigos e saber que a gente vai ser opresso? Saber que a gente vai ser repreendido? Você tem que falar do seu Deus. Você tem que pregar o evangelho. Não importa se a galera vai te excluir, se a galera vai te xingar, se a galera vai te bater, que nem Paulo apanhava. Você tem que pregar o evangelho. Se você for queimado, Deus vai dar o jeito dele para você nem se machucar. Quando fala no capítulo 3 de Daniel sobre a fornalha, ele fala que quando os 3 foram jogados lá, eles saíram sem nada chamuscado. Roupa não estava chamuscada, o cabelo não estava chamuscado, eles saíram da mesma forma que entraram. E tinha uma pessoa com eles lá dentro. Então, Deus, ele vai lhe proteger onde quer que você for. Se você for fazer a obra de Deus, ele vai estar com você e não permitir que nada aconteça. Então, a gente tem que parar de ter medo de ser cancelado pelas pessoas. Quando a gente tem medo de ser cancelado pelas pessoas, é porque a gente não ama a Deus mais que a nós mesmos. Por quê? Porque se a gente tem medo de ser cancelado, é porque a gente quer saber como os outros vão nos ver. E não como Deus vai nos ver. Quando a gente tem medo de ser cancelado, é porque a gente não tem Deus como nosso Senhor ainda. A gente tem a nós mesmos. Quando a gente tira esse ego e começa a se humilhar, na Bíblia fala, aquele a quem se humilha, Deus vai exaltar. Não é aquele que é humilhado. Quando a gente começa a se humilhar e não ter esse ego mais alto que nós mesmos, Deus começa a agir em nossa vida. Então a gente tem que parar de ter esse medo. Então, essa história de de Ananias, Misael e Azarias, é muito difícil os nomes. Ela retrata, muito claro isso, que eles não tiveram medo, sabe? Arthur, por que Daniel não estava nesse momento? Porque Daniel, no capítulo 2, ele já estava trabalhando na corte do rei. E o engraçado disso, eu estava pensando também sobre o que completar para finalizar, para não ficar um pouco solto. E eu lembrei que as nossas amizades, elas podem ser forma de fazer nós superarmos esses obstáculos. Eu peguei o capítulo 4 de Eclesiastes, que ele fala justamente disso. Deixa eu pegar aqui, que eu passei um tempão sem ler agora. Tá, 4, 9, 12.
Perdão. Vamos lá. Nesse momento, Salomão estava falando sobre as coisas que são como correr atrás do vento. Ele fala antes que... Cadê? Vamos lá. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. Olha como ele era engraçado. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Então, ele estava vendo as pessoas que adoram a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. Que adoram mais a Mamon que qualquer outra coisa. Que valorizam mais a Mamon do que a comunhão com os irmãos. Que não querem saber de irmão, de filho, de amigo, mas sim do dinheiro. E ele fala no verso 9: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. O sucesso na nossa vida é Jesus. O nosso propósito é Jesus. Então, ter um irmão que nos ajuda é imprescindível para que a gente consiga chegar nesse sucesso e superar os obstáculos. Porque no dia que você errar, o seu irmão vai dizer: cara, você viveu tantas coisas comigo, cara, vamos continuar essa caminhada, não vamos desistir, sabe? Não vamos desistir. E, tipo assim, eu peço que a gente não venha só escutar isso, mas que a gente venha ser esse amigo na vida dos nossos irmãos. Que a gente venha ver um pecado do nosso irmão e, ao invés de julgar, fazer ele se animar. Animá-lo e querer fazer ele viver de novo do que ele vem vivendo conosco. E ele continua: se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Como fazer para você queimar sozinho? O Biel falou uma coisa interessante, que é justamente sobre que nós somos brasas. A chama é Deus, mas nós somos brasas. Uma brasa sozinha, ela não esquenta. Ela tende a apagar. Mas uma brasa com outra, esquenta um pouco mais. Uma brasa com a chama, ela não se apaga. Então, é importante que nós, como brasas, não fiquemos distantes um dos outros, mas que ficamos juntos, para que a gente possa queimar por Jesus. Quando Jesus, lá em Marcos 6, ele fala para os discípulos evangelizarem, eles não mandam eles irem sozinhos, eles mandam irem em dupla, porque ele sabe o quão importante é você ter um irmão para lhe ajudar, o quão importante é você ter um irmão para lhe apoiar em momentos difíceis. Eu fui para o Rio de Janeiro, mês passado, para uma competição, sozinho. Eu até falei com o João, falei que fiquei triste porque ele não pôde viajar comigo. E foi uma das semanas mais difíceis da minha vida de tentação, ficar naquele Rio de Janeiro sozinho. A quantidade de pessoa que não estava lá para competir, mas sim para fazer besteira, era imensa, sabe? Muita gente estava lá para fazer besteira e não competir. E eu estava lá sozinho. E eu falei com a Thalita, falei com a Raquel, falei com o João, falei com a Mísia, falei: gente, aqui não dá, eu não aguento mais, tipo, vou surtar. Galera todo dia falando besteira, todo dia bebendo, todo dia saindo, e eu ficava no meu quarto, sentado. Não conseguia ter momento de devocional, porque quando eu me sentava para ler, chegava, botava a música alta. O único momento que eu tinha era quando eu descia do hotel, ia para a orla da praia, pegava um patinete para dizer: Deus, eu não sei como é que eu vou aguentar isso aqui. Mas eu digo que a única coisa que me fez permanecer foi ter meus olhos fixos em Jesus. Foi ver toda a obra que Ele tinha feito na minha vida, e isso me fez não desanimar e não me desviar. Eu dou um exemplo dessas duas aqui. Eu estou liderando a Isabela e a Bia. Quando eu lembrava que se eu fizesse alguma besteira, podia recair alguma coisa sobre elas, eu me segurava muito, porque elas passam por muita coisa já e elas não podiam passar por mais coisa sendo culpa minha. Então, o fato delas existirem foi uma coisa que me fez não errar. Foi uma coisa que me fez não pecar, sabe? E eu vejo o quão importante é a gente não andar só, sabe? O quão importante é esse momento de comunhão. O quão importante é a gente sempre ter uma pessoa ao nosso lado. Tanto é que é por isso que uma das coisas que eu mais vejo a gente como igreja valorizando é a comunhão, sabe? A nossa igreja, tipo, o diferencial dela de quase todas as outras é a nossa comunhão. Infelizmente, esse momento de pandemia não tá dando para perceber quem vem de convidado. Mas normalmente a gente chegava na igreja, tinha o culto, aí não tinha restaurante aqui, não tinha pizzaria, não tinha vitamina, a gente saía e andando, acho que 1,5 km, descia lá pra uma pizzaria ali longe e ficava lá comendo juntos, conversando, tirando dúvida, perguntando o que achou, perguntando qual foi a dúvida, perguntando qual a maior dificuldade, tendo um momento de discipulado, sabe? Eu falo com a Mísia que eu fui uma pessoa privilegiada. Eu fui discipulado, teoricamente, por ela e pelo Jessé, porque eu sempre estava nesses momentos. E eu tirava todas as minhas dúvidas nesse momento, eu perturbava eles muito nesses momentos, porque eu tinha sede e fome. E graças a Deus, essa sede e minha fome fez eu estar aqui hoje falando com vocês. Então, entendam que nós fomos chamados para viver em comunhão. Em Hebreus 10, 1 e 2, ou 11 e 12, ele fala que a gente tem que sim sempre andar juntos. Eu não lembro exatamente como ele fala, mas ele fala justamente sobre esse contexto. Deixa eu ver se eu acertei. Não, eu errei. Mas enfim.
ele fala como a comunhão é importante. E eu estava querendo pesquisar, uma coisa que eu achei muito legal é fazer analogias de coisas que a Bíblia fala, coisa que pessoas que não creem falam. Como assim, Arthur? Filósofo. Filósofo são pessoas muito inteligentes. Eu vi que tinha um filósofo, acho que ele é austríaco ou alemão, que o nome dele é Vygotsky. E ele falou que o ser humano aprende na interação um com o outro. Então, se um cara que não acredita em Deus fala isso, e a Bíblia fala a mesma coisa muitos anos antes, por que a gente só vai escutar quando uma pessoa fala e não quando o nosso Senhor fala, sabe? Então, eu creio que, para finalizar mesmo, a gente entenda que não importa qual obstáculo, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar no que a gente vive, sabe? Cada pessoa aqui, a gente consegue tirar um ensinamento. Jeremias, ele viu a idade dele, teve medo, pensou em desistir, mas ele, mesmo assim, seguiu. Então, que nem o Jessé fala na música dele, que a gente pelo menos corra sem medo de errar, sabe? Que a gente tente fazer, mesmo pensando que a gente pode errar, que a gente continue correndo, não desista, sabe? Que a gente continue tentando. Gideão, ele foi um cara que duvidou, foi um cara que pediu muitas provas, mas mesmo assim, ele cumpriu o propósito dele. Então, eu lembro de uma coisa que a Miss me falou, que foi sobre pedir confirmação. Que ela falou que se Deus fala uma vez com você, e você não escuta, tudo bem, você pode pedir uma confirmação. Se você perguntou a segunda, uma terceira vez, é porque você é desobediente, você é teimoso. Então, que a gente, na primeira vez que Deus nos chamar, venhamos seguir o seu caminho. Entendemos que o caminho de Deus, ele é bom, perfeito e agradável para nossas vidas. O nosso caminho, ele é tendencioso para o mal, sempre. Amém? Eu queria... Eu acho que eu falei Eclesiastes 4, do 9 ao 12, certo? Então, eu venho orar com vocês para que a gente venha entender e não ficar presos em obstáculos, que a gente venha realmente fitar os nossos olhos em Jesus, certo? Pai, eu venho te agradecer, Deus, por esse culto, Senhor. Eu venho te agradecer por essa palavra, eu venho te agradecer por essa campanha de Daniel, Deus. Eu venho te agradecer principalmente, Senhor, por o Senhor nos dar o traço mais significativo da nossa igreja, a comunhão, Deus. O traço mais significativo da nossa igreja, o acompanhamento, Deus. Eu te agradeço e peço, Deus, que o Senhor venha fixar nos nossos pensamentos, Deus, nos nossos corações, cada um desses princípios. O princípio da comunhão, Deus, o princípio da fé e principalmente o princípio de ser uma pessoa que aquece o nosso irmão. Que a gente venha buscar sempre amizades que venham aquecer, Deus, e não amizades frias. Que a gente venha ter, Pai, amizades que venham a nos impulsionar, Senhor. Que a gente venha a ser, Pai, as pessoas que Jesus levantou, Senhor. Que a gente venha sempre seguir os caminhos de Jesus, porque eles são bons, perfeitos e agradáveis. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluias. Sabe, se eu tivesse a oportunidade, quando eu era jovem, de ouvir uma palavra dessa, minha vida seria mudada totalmente. De verdade mesmo, assim, eu fico encantado com a... Pode sentar, obrigado. Eu fico encantado com a sabedoria que esses jovens têm. De verdade mesmo, assim, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que estudar mais. Senão vamos passar para trás. Ei, abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Capítulo 6 e capítulo 7. Vamos ler juntos, a gente vai orar, tá certo? Você que está na campanha, está pagando um preço. Mas, tô certo, filha? 6 ou 7? 6? Ah, sabe mais do que eu. Amanhã é 7 e 8? 6 e 7. Olha no cronograma. 6 e 7. Não tem problema não, a gente vai ler o 6 e depois a gente lê o 7. Vamos lá. Só ver aqui que vocês são mais inteligentes do que eu. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas. Tira o dedo. Oi. Rapaz, controla teu dedo, macho. Misericórdia. Ele agora fica escondido e quando você vê o som, ele está mexendo. Eu estou te vendo. Bagunça não. Amém. E pareceu bem ao rei Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel.
os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Diga, eu quero a sanção. Só quem quer, diga, eu quero. Mas, aí vem a consequência. Se pediu, agora você vai aguentar. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessa intenção do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar e não puderam achar falha alguma em Daniel e em seu proceder. Porquanto, diga comigo, Daniel era leal e nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então você já pediu, agora você tem que adequar essas características, senão você não vai conseguir não, né? Tudo bem. Então concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Assim aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes de rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias seja executado, excetuado a qualquer dia, excetuado a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se e rogou a Deus, e deu graças diante de Elá a Deus. Então aqueles homens juntaram para investigar e descobriram Daniel orando e suplicando a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicastes uma resolução real, ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que se manifestar um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse tirado sumariamente na cova dos leões. Ao que o rei suplicou: sim, sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, e do decreto que assinastes. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam a Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: que Elá, o teu Deus, a quem tu serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida,
taparam a cova com pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidas à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sequidão e tristeza: Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrar-te dos leões? Então ouviu a voz de Daniel, e que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Elá considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou, e em seguida o rei ordenou que tirasse Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão qualquer, outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham, não andem, amém? Entremente, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, e junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tem mais, segura aí, vamos lá. Daniel 7. Daniel 7. Esse Daniel 7, ele, cronologicamente, o capítulo 5 foi escrito 13 anos depois desse. Cronologicamente, esse foi antes do capítulo 5, tá certo? Vamos lá. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel protege o rei, o monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Quando você sonhar algo, escreva, tá certo? Registra, não esquece. Uma vez Deus me deu um livro completo, introdução, capa, tudo completo. Eu acordei, aquele livro estava completo, o assunto, todas as palavras do livro estavam completas. Falei, maravilhoso. Passou um tempinho, esqueci completamente, esqueci que não lembrar nem a capa do livro, nem o título eu lembro mais. Então eu escrevo. Vamos lá. E assim que acordou o sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: em minha visão, à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o oceano. Então vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia.
Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés somente como ser humano e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e o segundo animal e vi um segundo animal parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que lhe foi ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os animais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais que dos tronos foram trazidos, um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. Diante dele brotava um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões se prostravam diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgado toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. E o seu domínio é um domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. E eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, por quanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizavam. Então, no meu sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte observação: eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elohim, o Altíssimo, receberão o reino e possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber a verdade, o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais e mais horripilante deles. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro. E quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que possuía olhos semelhantes a olhos humanos, e uma boca que proclamava muitas palavras, e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, e vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião maior,
O nome é Antic Yomim, rico em dias. E todo o juízo foi executado a favor dos santos de Elohim, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Então me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando os povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente se falará contra Eliã, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos deles por um indã, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos do povo de Elohim, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e o servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci o meu semblante, empalideceu. Contudo, guardei o que vi comigo mesmo. Amém? Dá para entender? Mais ou menos? Bem, o do leão é mais fácil, né? Entrou na cova, saiu, Deus salvou, mas... Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei que... Eu acho que eu vim na campanha aqui 2 dias só. O restante eu estava lá no núcleo. O livro de Daniel... Vamos lá. Provérbios, qual é o teor de Provérbios? Sabedoria para a vida, né? Sabedoria para a vida. Qual o teor de Salmos? O teor de Salmos: canções. Cantem, alegrem, cantem com alegria, jubilem. Qual o teor dos... Qual que é o livro? Fala ali, qual livro? Qual o teor de Mateus? Mostrar que Jesus é da descendência de Abraão. Ele não é, ele veio de Abraão. É um livro escrito para os judeus. Outro livro, Apocalipse. Apocalipse, ou seja, na verdade, Apocalipse não é para ter medo. Eu já falei isso. Cadê as meninas? Tá trabalhando. Não é um livro para ter medo. É um livro de revelação, de conhecimento, assim, qual a ideia de registrar Apocalipse? Qual a ideia? Uma ideia muito legal. Eu vou mostrar para vocês as coisas que vão acontecer, as coisas que foram, que são e que serão. Então, Apocalipse, o livro, o escritor, a revelação, ele permeia esses 3 tempos: o ontem, o hoje e o amanhã. Coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Tá bom? Outro livro, Esther. É um livro que não fala de Deus. Assuero, né? Revela Deus em casa. Qual o princípio básico de Esther? Por que foi escrito? Por quê? Para evidenciar que quando nós oramos e jejuamos, Deus muda decreto de quem quer que seja. Você pegou ou não? Você orou, vai mudar decreto. Outro livro. Coríntios, de modo geral.
Foi uma instrução de Paulo a uma igreja. A igreja lá de Corinto, que era uma igreja portuária e tal. Então, é uma carta de Paulo. Vai começar a igreja? Uma carta do apóstolo Paulo para essa igreja aqui no Aldeota. Que, ó, a igreja de Fortaleza, lá no Aldeota, escreva essas recomendações. E Paulo começou a falar de problema da igreja. Então, quando você pega aqueles problemas lá e você analisa aquele contexto, você vê, caramba, eu também tenho esses problemas. É para mim também. Sério, beleza. Beleza. Mas o livro de Daniel, eu dei essa passeada só para vocês entenderem. O livro de Daniel é um livro de governo. Quem quer aprender a governar na vida, sobre suas emoções, sobre seus sonhos, sobre aquilo que controla e não controla, quem quer aprender a governar, tem que ler Daniel. Daniel é um livro escrito para quem quer governar, um livro de governo. Mano, olha, os reis, a gente já vai orar, mas os reis, quando a pessoa tomava posse do reinado pela Torá, ele tinha que ter uma coisa muito clara, que seria o manual do seu governo. O que era? Ele tinha que ter uma cópia da Torá, ele recebia a posse, na posse dele ele recebia o termo de posse e a Torá. Só precisava desses dois elementos para governar. A posse por causa da legitimidade, não podia ser, eu me autoproclamo rei. Não. Alguém me aceitou, me proclamou. E a Torá, que era o que ele precisava para governar, nada mais. Tá certo? Então, se nós precisamos de algo adicional aqui hoje para aprender a governar, leia o livro de Daniel. Verdade. O livro de Daniel, a história começa, a revelação começa na Babilônia. Qual o fato histórico mais antigo que vocês conhecem da Babilônia? Qual o nome de São Paulo? Qual o nome daquele estado que o governador é o João Dória? Qual o nome do estado? E o nome da capital? São Paulo. Então beleza, Babilônia era o reino, mas a capital também era Babilônia. Qual o texto mais antigo, qual a evidência mais antiga sobre Babilônia que vocês lembram? Sobre Babilônia. Só para te contextualizar, qual o mais antigo assim? Eu lembrei de uma história que eu ouvi, que minha avó contou, que alguém mais antigo da Babilônia. Babilônia foi o palco lá em Babel. O que é Babel? Confusão. Babel, os homens se juntaram e falaram, vamos fazer uma torre, porque depois que a gente fizer essa torre, nós vamos crescer tanto, e se Deus mandar um dilúvio, Deus me livre, Ele não me pega mais. Daí que veio Deus me livre, tá certo? Não me pega mais. Eu subi, eu estou aqui em cima, vai cair água, mas não vai me pegar. Aí Deus veio ali, Deus confundiu a língua do povo. Então, dali nasceu um caçador. Um exímio caçador, que era caçador e temido. Ele foi a primeira pessoa na história a ser colocada como um agente de unificação de um governo. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Só para a gente contextualizar, Babel, o nome dele, qual o nome dele? Nimrod. Então, quando a revelação de Daniel, ela remonta lá na época, lá muito atrás, depois do dilúvio, Nimrod, na fundação de Babel, de Babilônia. E depois ele dá um salto, assim, para você entender de onde vem Babilônia, dá um salto ao ano de que ano, mais ou menos, só para a gente entender. O ano 200, o ano 700, o ano 1000, que ano? Só para a gente entender, antes de Cristo, o que aconteceu essa história de Nabucodonosor? 600? Pouco mais, pouco menos, aliás. 500, vamos arredondar, 550, arredondar, só para a gente não entrar no mérito. Você chegando em 550, você consegue, onde é que é a placa? Para cá, certo? Hoje você não consegue achar essa placa não, mas em 550 você acha essa placa. Tá bom, você chegou na Babilônia em 550, então Daniel começa a registrar o primeiro reino. E eu falei alguns dias aqui, quando Deus quer revelar uma coisa para alguém, Deus não fala só uma vez de uma só maneira.
Deus fala uma vez, Deus fala outra vez, Deus usa um profeta, usa a palavra, usa um conselheiro, usa alguém, até que a gente entenda. Então a revelação que a revelação que Nabucodonosor teve, qual foi a revelação, o sonho de Nabucodonosor que Daniel mostrou, que Daniel teve, que Daniel interpretou? Qual foi? Era um ser humano, né? Um ser humano. Agora Daniel já tem essa mesma revelação, não como ser humano, mas como animais ferozes. Mas são os mesmos reinos. O reino babilônico, Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império, vai contando aí, Medo-Persa, Império Grego já está em que ano? O grego, mais ou menos, 330, por aí. O Império Medo-Persa, aliás, o Império Grego, o Império Babilônico, 67 a.C., o Império Romano, 67 a.C., e quantos anos demorou o Império Romano? 507. Então você conta aí de menos até 400 e pouco, foi o maior império da terra. Agora vem cá, o que diz, qual a revelação que diz Daniel? Que daquele negócio, daquele último rei, daquele último império, dos 10 reinos mais proeminentes que Roma teve, sai um chifre menor, e esse chifre cresce e arrasa com o governo dos outros reis, se transforma poderoso, se transforma magnificente, se transforma e arrebenta, e aí ele começa a dizer, quem é crente aqui? Mata, quem mata, acaba, começa a perseguir o povo de Deus. E aí, falando isso, desse que vai surgir, eu já estou falando de que época? De uma época que ainda vai acontecer, na época do anticristo. Aí ele fala que abriu-se o trono, e você vê ali um trono, um ancião de dias. E depois daquele ancião de dias, vem um rapaz assim, novão, eu estou com toda a garra, sabe? Todo o poder foi entregue a ele, e a ele todas as nações se prostrarão, e reinos, e governo, e povos, e línguas, e tribos, e nações se prostrarão diante dele, daquele jovem guerreiro, que vem, e ele julga, e é julgado, e ele participa do julgamento, e é julgado aquele que tinha se levantado, e é determinado, olha, eu vou te dar um tempo para você governar por mais a última semana de Daniel. A profecia das 70 semanas vocês ainda vão ver. Na última semana, ele fala, eu vou te dar mais um tempo. Eu vou te dar a última semana. Fim da última semana. Bye, bye. Tchau, querida. Já era. Não te vejo mais. É isso. É isso. Amém. Vamos orar por entendimento? Vamos ficar em pé? Vamos. A gente está hoje é o 6º dia. A gente precisa tanto entender essa palavra, tanto assim entender o que Deus está fazendo. Vem a pastora Aldeilda. Vamos orar, pastora Aldeilda. Você vai orar, mulher, vem orar. Deus, rapaz, não quer orar, tá vendo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Big Vini, glória a Deus. Oi, som, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele vai arrumar lá. Glória a Deus, Big Vini. Glória a Deus, glória a Deus. Se você mexe seu dedo aí, Big Vini. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem seu volume local aqui na baixo desse outro microfone. Ah tá, não o volume no receptor. Vem aqui, Big Vini, de repente o receptor está baixo. Falei. Alô, som, 1, 2, 3, som. Oi, tá baixo, Big Vini. Eu achei no receptor, olha aqui, vai lá. Vamos lá. Concentra aqui. Quantos de vocês, sabe, eu acho que eu não nasci para ser velho, de verdade. É verdade, assim. Eu acho que vê se glória a Deus. Amém. Big, você esse teu tablet rosa, Big, combina demais contigo, rapaz. Misericórdia. Ei, não apaga esse aqui não, tá certo? Não apaga esse aqui não. Vamos lá. Não, acende o 7 e o 6, acende.
Isso, o 7 e o 6. Isso, beleza, tá bom. Segura aí. Quantos de vocês, jovens e não jovens, e não tão jovens, quantos de vocês entendem que Deus tem uma posição de governo aqui na terra para vocês? De verdade. Quantos de vocês entendem que a posição de governo que Deus tem, ela tem pré-requisitos? Eu vou fazer um concurso. Quero fazer um concurso para advogado. O título da vaga é Advogado Geral da União. Um dos, né? E eu não sou formado em Direito. Mas eu quero fazer o concurso. Puxa, por que não? Isso é discriminação. Eu consigo me cadastrar para fazer esse concurso? Sério, de verdade, sim ou não? Então diga comigo, tudo existem, diga assim, para tudo existem pré-requisitos. Se eu não atender os pré-requisitos, significa que eu vou ficar na entrada, e não adianta reclamar, acabou. Aquele que é acordado não fica caro não. Eu tem que ser advogado, tem que ter a prova de título, tem que ter alguma classificação a mais, eu não passei na prova de título e acabou, estou fora. Você entende? Então, quando a gente fala de governo, querer é importante. Agora, além de querer, tem que buscar as qualificações. Existem qualificações técnicas, mas eu não quero falar das técnicas. As técnicas você consegue. Tem as qualificações espirituais, de caráter, de idoneidade. E Daniel, ele no capítulo 6 fala claramente. O capítulo 7, ele é antes do 6. Essa revelação do 7 veio antes do 6. O 6 foi depois do 7, cronologicamente. Mas no capítulo 6, ele diz claramente: Rei, em mim não foi achado nenhum ato, nada de corrupção, nada, nem contra o Senhor e nem contra Deus. Às vezes eu quero fazer com Deus, eu tenho a ficha limpa, mas com a Rachel, eu tenho a ficha suja. Não. Para eu governar, eu tenho que ter ficha limpa com Deus e ficha limpa com os homens, nem com o Senhor e nem com Deus. Por isso, os tiveram que ficar caladinhos. Sabe por que Daniel não foi comido? Sabe por que Daniel não foi comido? De verdade, vamos agora para a biologia. Por que aqueles leões não comeram Daniel? Por quê? Porque Deus mandou o anjo e fechou a boca. Isso é espiritual. Agora vamos para a biologia. Por que aqueles leões não comeram Daniel? Daniel não tinha cheiro de carne. Se tiver cheiro de carne, não dá nem tempo de chegar embaixo. Comeu. Qual a diferença entre um lobo disfarçado de ovelha e uma ovelha? Você quer saber qual é a diferença de um lobo disfarçado de ovelha e uma ovelha? Dê um pedaço de carne para ele. O lobo não vai resistir. Ele vai se entregar. Você entende assim? Então, vamos orar, porque existem pré-requisitos espirituais, tem pré-requisitos técnicos e espirituais para se assumir o governo. Vou falar principalmente dos espirituais, uma vez que os técnicos, se eu demorar mais algum tempo, estudar mais um pouquinho, eu consigo um título de advogado e posso fazer a prova. Mas, comportamentalmente, eu posso me arrebentar depois. Entende? Vamos orar nesse sentido? Vamos, para nossa primeira oração. Bote a mãozinha na sua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, sobre nós há uma autoridade do Senhor. Há algo sobrenatural do Senhor sobre nós. O Senhor fala claramente, o Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Então nós vimos ontem na aula sobre o chamado. Então é uma vertente muito positiva do chamado. O Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas para sermos cabeça. O Senhor nos chamou para uma posição de governo. Existiram os reis da Babilônia e da Medo-Pérsia.
Pedro pesa. Eles eram fortes e poderosos, com um grande exército, temidos em todo o mundo. Mas quem governava era Daniel. No maior momento de pressão, quem chegava e resolvia as coisas com sabedoria e serenidade era Daniel. Meu Deus, então eu oro para que nós sejamos convencidos de que nós não podemos, não fomos chamados para sermos barrados na inscrição do concurso, na inscrição do teste, mas fomos chamados para sermos aprovados, que nós saibamos e cumpramos os pré-requisitos, tanto os pré-requisitos humanos, no quesito técnico, no quesito comportamental, quanto no requisito espiritual, no que diz respeito à santidade. Que nós cumpramos esses pré-requisitos. Eu sei que a tua graça é maravilhosa, mas a tua graça é maravilhosa para amenizar o peso da lei sobre mim. Mas ela não tira de mim aquilo que eu faço de errado, as consequências dos meus erros. E a tua graça me conscientiza disso, isso já é extremamente maravilhoso. Então te peço que o Senhor nos dê essa direção, que nós sejamos levados a essa compreensão de que, uma vez atendendo os pré-requisitos, o Senhor quer nos usar e o Senhor vai nos usar. Eu profetizo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Daniel, ele viu que o reino era entregue a Jesus Cristo e que aquele inimigo tinha lutado e pelejado contra os santos, mas Daniel anotou, ele viu, ele escreveu que ao final os santos reinarão. Então eu declaro que todos aqueles que são santos, por mais que sofram perseguições ou qualquer coisa que venha distanciá-lo do Senhor, da tentativa de distanciá-lo do Senhor, eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo que eles vencerão, Pai, pela tua palavra, o Senhor chamou para governar, e os teus filhos vão governar, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus eu oro, meu Pai, para a glória do teu nome, eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós declaramos, meu Pai, que o amor que o Senhor derramou no coração de Daniel pela sua nação, pelo seu povo, que a integridade que havia no coração de Daniel esteja em nossos corações. Em nome de Jesus. Senhor, Daniel nos mostra uma integridade diante de Deus e dos homens. Senhor, Daniel nos mostra uma santidade, uma retidão a qual nós precisamos buscar todos os dias. Nós precisamos aprender com Daniel a renunciar a si mesmo, a ter os seus sentimentos acima de qualquer situação, a ter o seu sentimento acima de qualquer ódio, de qualquer medo, de qualquer fragilidade, qualquer revolta, de qualquer pecado, de qualquer amargura. Daniel decidiu no seu coração não somente não se contaminar com as iguarias do rei, mas Daniel decidiu ser diferente naquela nação, decidiu divulgar o teu reino, estabelecer o seu governo ali, através da sua vida de testemunho, através da sua vida de oração, através da sua vida de integridade. Daniel não se absteve apenas de comida, de alimento, mas ele se afastou do pecado, ele se afastou do mal, ele se consagrou, ele determinou ser perfeito, buscar a perfeição que há em ti, meu Pai. Quando Daniel é julgado, a Bíblia diz, nós lemos que não foi achado nada que o condenasse, nada que o fizesse ser comido por aquele leão, meu Pai, por aqueles leões, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, nós tenhamos desde ontem no capítulo 5, que foi o capítulo do julgamento, o capítulo 4 foi o capítulo da disciplina, aonde se houve oportunidade de reconhecer. No capítulo 5 foi o julgamento e a sentença, e agora, Senhor, no capítulo 6 nós vemos um julgamento de sentença contra o justo, mas nós vemos o livramento do justo, nós vemos o livramento
julgamento do justo. Nós temos a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Nós vemos o justo sendo guardado, nós vemos o justo sendo protegido, nós vemos o justo se livrar dos seus inimigos, porque o ímpio ao ser lançado é devorado, mas o justo é guardado pela mão do Todo-Poderoso. O justo é guardado. Aqui está a tua igreja. Santifica o teu povo, santifica a tua igreja, nos ensina a andar na justiça, nos ensina, meu Pai, a temer e a tremer diante do teu nome, diante da tua glória. Derrama da tua glória nessa noite, neste lugar. Derrama do teu favor essa noite, neste lugar. Guarda a nossa vida, guarda os nossos pensamentos, que possamos entender que o Senhor ama o justo e aborrece o pecador. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da tua igreja, do teu povo, da nação, meu Deus, porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que governa, o Deus que exalta e o Deus que abate, o Deus que faz e que desfaz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, meu Deus. Em nome de Jesus, olha para nós essa noite, nos dá temor, nos dá santidade, nos faz andar na tua presença, cheios do Espírito Santo. Outra coisa que aprendemos com Daniel é que aonde nós estamos, aonde nós pisarmos, através da nossa vida, o Senhor vai estabelecer reis, o Senhor vai estabelecer governo, o Senhor vai dar vitória a reis, o Senhor vai exaltar reis por conta da nossa companhia, do nosso auxílio, da sabedoria que Deus tem nos dado para ajudar os líderes, para ajudar governo, para influenciar governos, para conduzir governos à presença de Deus, para gerar temor em nação, para gerar temor nas nações, através da nossa vida, através do testemunho. Senhor, nós estamos aqui numa rede de jovens, nós estamos aqui aonde o Senhor vai levantar governos, aonde o Senhor vai levantar liderança, aonde o Senhor vai levantar pastores, juízes, advogados, presidentes, governadores, ministros. O Senhor quer levantar uma geração, está aqui uma geração sendo preparada como Daniel foi, sendo preparada na palavra, sendo preparada na oração, sendo preparada no ensino, meu Deus, para, Senhor, serem ministro como Daniel foi, estabelecerem governos como Daniel estabeleceu, para manifestar a glória do teu nome, a glória do teu nome, meu Pai, nessa nação, no Brasil, em todas as nações. Dá a eles, Pai, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais inteligência, dá a eles visões, dá a eles interpretações de sonho, como o Senhor deu a Daniel, como o Senhor deu a Daniel. Capacita-os para esse chamado, capacita-os para essa jornada de diferença, que as suas almas, que as nossas almas, os nossos sentimentos esteja acima da dor, esteja acima do abandono, esteja acima da perseguição, esteja acima da ameaça de morte, porque nós temos um Deus que nos fortalece, que nos ajuda e que nos conduz, meu Pai. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha fazer uma grande obra nesse lugar, o Senhor venha estabelecer governo, o Senhor venha dar governo, dar governos, estabelecer governo, estabelecer governos nessa cidade, uma liderança forte, em nome de Jesus. Está aqui, Senhor, Daniéis, está aqui Daniéis, está aqui Daniéis, está aqui Daniéis, está aqui Daniéis, aqui tem Daniéis, meu Pai. Escolhe, chama, convoca, Senhor, os Daniéis que tu precisas
precisa, os Daniéis que tu precisa, meu Deus, para, Senhor, avançar nessa cidade, para avançar nessa terra, para conquistar, para dominar, para auxiliar presidentes de nações, meu Pai. Em nome de Jesus, abre o céu sobre este lugar, abre o céu sobre este lugar, abre o céu sobre essa casa, abre o céu sobre a vida, arde o coração essa noite, arde o coração, arde corações, arde corações, santifica vidas e prepara para teu propósito, prepara para teu chamado, prepara para aquilo que o Senhor quer estabelecer de governo, quer estabelecer de autoridade, quer estabelecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor. Havia uma promessa que o Senhor levantaria da descendência de Abraão reis, profetas, príncipes, e essa promessa está sobre o monte Fortaleza. Essa promessa está sobre o monte Fortaleza. Levanta príncipes, levanta reis, levanta governos debaixo da tua autoridade. Condecora essa noite, Senhor. Condecora essa noite, meu Pai. Unge essa noite. Que essa noite seja uma noite profética, não uma noite qualquer, mas uma noite profética, aonde o Senhor condecora, aonde o Senhor alista, aonde o Senhor exalta, aonde o Senhor faz aquilo que precisa fazer na vida de cada jovem, na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, meu Deus. Vai fazendo assim, Senhor, vai estabelecendo o teu governo. Nós temos pressa, o Senhor tem pressa, nós temos pressa, Senhor, de avançar, de conquistar e de cumprir o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só desliga. Outra coisa também, presta atenção. O que diferenciava, por exemplo, você não vê o livro de Daniel chamando Daniel de Beltesazar. Às vezes uma terceira pessoa se refere a ele dizendo, e o nome dele o rei colocou de Beltesazar, mas a gente chama de Daniel, né? Já Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, você vê ele sendo chamado dos nomes postos pela Babilônia. Daniel não. Por que eu estou pegando assim pessoas que estavam no mesmo caso? Por que Daniel não foi chamado, por exemplo, de Beltesazar? Porque sobre ele havia um espírito excelente. Diga no seu coração, fala, se eu for excelente, ninguém vai mudar o que Deus determinou sobre a minha vida. Agora entenda. Daniel, por ter um espírito excelente, ele tinha uma capacidade muito grande dada por Deus de revelação, de conhecimento. E na campanha de Daniel, algo que acontece é que na campanha de Daniel, Deus visita a igreja, trazendo sobre a igreja a mesma unção que Daniel tinha, de revelação, de conhecimento, de interpretação, de visão do sobrenatural. Deus visita a igreja, Deus pega aquela unção que tinha sobre Daniel e joga sobre a igreja. Você entende? Quem entende, diga amém. Eu vou orar por você, por causa desse... Nós vamos orar por você. E Deus, se prepare. E Deus vai visitar muitas pessoas aqui. Vocês vão testemunhar. Pastor, os meus olhos foram abertos. Quando eu vou orar por alguém, Deus começa a me falar da vida da pessoa e eu não tenho como saber, porque eu não tenho, mas Deus começa a me falar
do que ela tem, do que ela passa, do que ela sofre, do que ela vai viver, do que ela precisa, do motivo da dor dela. Deus vai começar a revelar. Um espírito de excelência está vindo sobre a igreja, cada vez mais forte e intensamente. Um espírito de excelência, de revelação, de conhecimento. Bote a mãozinha na sua cabeça agora. Só aqueles que desejam, só os que desejam, só os que desejam. Sharamacatara shori onde le balabalabala. Trema na canara shori re canari onde le balabalabala. Sharhanalwando le canara shori re balabala. Tona la canara sheri ando le malacanari onde le canara shori re balabalabala. Tomana canari onde le canara sheri re balahi onde le canari onde le balabalabala. Namala canari onde le canara shori re hayode re balacanari onde le balabalabala. Trema na canara show, chui, rei, chorei, balá, yodei, canara yondele, balabalabá. Nomana canara show, rei, canayondele, canara xere, balabalabá, churiri, canayondele, canara yondele, balabalabá. Nemana canara yondele, canara show, yonde, yondele, balabalabá. Charhaneandele, canara yondele, canayobri, balabalabá. Nemana canara show, rei, xere, biliandole, canayondele, balabalabá. Nominite, ribala, canayondele, canara xere, ribala, yondele, canara yondele, balabalabá. Shubribi, canara yondele, canara xore, balabalabá. Nomia, canara xore, canara xore, bala, canayondele, canara yondele, balabalabá. Xara, canara yondele, balabalabá. Roma la canara shori ondele cadionde balabala sharhayonde de balabalabala Romi andole canara shori de balabalabala sharhayonde de cadionde de canarionde de balabala Noma na canara shori de balabala Oh shori canarionde de canara shori de balabalabala Namana canara shori onde de balabala Meu Deus, venha agora com graça, com cânticos espirituais, meu Pai. Cânticos espirituais, comece a cantar espiritualmente. Cânticos espirituais. Show, show, re balabalabalás. Tromana canara chore de balabalabás. Choreando le canara chore de balabalás. Tramana canara yonde le canara chore de balabalabás. Deus está tocando em olhos, em visões nessa noite. Eu vejo cadeiras, pessoas em cadeira de rodas sendo levantadas pelo poder da oração de vocês. Deus me fala sobre o ministério de milagres, ministério de milagres. Roma na canala chore de balabalabalash. Nema na canala chore onde le balabalabalash. Sharhanala balabalabalash. Ministério de milagres, 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 unção, cura, libertação. Remanaka na chore de balabalabalash. Shuri balabalabalash. Nomanaka de onde le canala chore de balabalabalash. Sharhanala balabalabalash. Luminica na chore de balabalabalash. Sharhanala wakana chore de balabalabalash. Nemanaka onde le canala chore onde le balabalabalash. Shuri canto onde le balabalash. Deus me fala sobre uma mudança de estado de compreensão, sendo do natural para o sobrenatural, de uma igreja normal para uma igreja que vive o sobrenatural dele nas regiões celestiais. Ri malakadala chore de balabalabalash. Tu manakayonde de canala chore de balahalawando de balabalabash. Numinica na rayonde de canala chore de balabalabalash. Chore de balabalash. Deus me manda esse meu uma seara pegando fogo. Fogo, 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 fogo. O fogo que sai do trono. Fogo que sai do trono, queimando, 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 queimando. Le maladere balakadala chore de balabalabalash. Tu me canayonde de canala chore de balabalabalash. Shara canayonde de canala chore de balabalabalash. Nimanakayonde de canala chore de balabalabalash. Namanakayonde canala chore de balabalabalash. Ribeni canayonde de canala chore de balabalash. Lemanaka canayonde de canala chore de balabalash. Namanakayonde de canala chore de balabalash. Roma na canela chore de balabalai. Shuri canela chore. Cante com cantos espirituais. Deixa eu cantar. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Deus está agindo. Eu vejo Deus tocando em coração de pessoas. Tocando, sarando, curando. Roma canela chore de balabalai. Cânticos espirituais. Adore. Adore a mesma unção que Daniel tinha de oração, de conhecimento, de revelação.
Adore, 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 adore. Re, balabalabalabalabalás. Nomere balacanarás, chore, balabalabalás. Cânticos espirituais. Oh, hello, maná. Chorecano, ni hanoro, halabalacanarás, chore, rebalam, choreando, oh, chorei cantar, chorei mar, chorei maná, orerem, chorei canar, churiri, alô, ioná. Cânticos espirituais, cânticos espirituais, cânticos espirituais, cânticos espirituais. Cante, 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 cante. Deus está entregando